Boa noite, estamos de volta para a nossa 7ª aula de Fundamentos de Economia. Jéssica, Maria da Guia, Renata, todos os apostos aí, já para a gente começar essa aula. Na última aula nós conversamos sobre formas de medir o agregado econômico, né? E quando nós medimos esse agregado econômico, nós usamos como referência, forma de medida, como se fosse a régua, nós usamos valores monetários para expressar o tamanho da economia, né? Então nada mais adequado do que a gente estudar agora a moeda, a própria moeda, a forma como os valores da economia são expressos, né? Então vamos a esse aspecto fundamental da economia, a moeda. Muita gente associa a economia à moeda propriamente dita. A economia, na verdade, está associada à produção, né? E a moeda é uma forma de expressão disso. Quando nós vemos aqui o nosso fluxo, né, circular da renda, nós vemos que nós temos um ciclo, um fluxo de produtos, né, de fatores de produção que são conjugados nas empresas para produzirem bens que são consumidos pelas famílias, né? A contrapartida disso é o fluxo nominal. Nós temos um fluxo real e o outro é o fluxo nominal, que corresponde à moeda, à circulação de moeda, que nós usamos para fazermos as nossas compras, os nossos pagamentos, para trocarmos valores. Trocamos a nossa força de trabalho por um salário, uma determinada quantia em moeda, e essa quantia em moeda nós usamos para trocar por outros bens. Na verdade, a moeda está intermediando uma série de trocas na economia. A economia, o tempo todo, ela funciona na base dessas trocas, da forma como essas trocas são feitas. Pois bem, vamos então agora examinar aqui um pouco de história. Vamos ver como surge a moeda. Eu acho interessante a gente ter essa visão histórica do surgimento da moeda, para a gente ver as diversas manifestações que elas tiveram ao longo da história humana, ao longo das organizações econômicas, e como que ela foi se constituindo nisso que a moeda representa e a forma como ela se apresenta para nós nos dias de hoje. Quando a gente olha para o mapa aqui, nós vamos olhar ali que é a civilização, quer dizer, a organização da humanidade em cidades, né? Se dá ali em torno, ali perto da Mesopotâmia, em torno da Mesopotâmia, dos rios Tigre e Eufrates, em torno ali do Rio Amarelo, do Rio Ganges, né, do Rio Nilo. Inicialmente são esses lugares onde surgem as civilizações, onde quando o homem passa a produzir alimentos, deixa de ser caçador, coletor e passa a produzir alimentos. Se organiza em torno da agricultura. Essa sociedade que se forma vai ganhando complexidade, o homem passa a se organizar em cidades e aí as relações econômicas começam a se tornar muito mais densas. Ao mesmo tempo que isso ocorre, por conta dessa complexidade, o homem começa a ter necessidade de satisfazer suas necessidades através de buscando bens, produtos situados longe, não perto da sua localidade. Nem tudo é produzido nessas sociedades locais. E fluxos, linhas de comércio começam a se formar por mar, ao longo aqui de toda a costa da Ásia, por terra, na chamada Rota da Seda, que une o Oriente aqui até a China, e por toda essa região aqui que nós estamos vendo, grandes linhas de comércio, grandes fluxos comerciais são estabelecidos. E ora, e quando começa a haver esse fluxo de mercadorias de um lado para o outro, naturalmente essas mercadorias têm que ser trocadas. E elas são trocadas de mercadoria por mercadoria, chamado escambo. Mas sempre há uma dificuldade de trocar mercadorias por mercadorias, né? E nós estamos falando aqui no comércio de grandes quantidades, comércio entre cidades. Inicialmente, o comércio interno, por assim dizer, né, era muito reduzido. Não ocorria de forma muito acentuada. O grande comércio mesmo, esse comércio de longa distância é o que nos interessa nesse momento. Então esse comércio de longa distância, ele precisava trocar mercadorias por mercadorias. E assim ia feito, trocava, um tinha tecido, outro tinha madeiras, outro tinha grãos, outro tinha algum produto de artesanato, vinho, né?
ou os próprios recipientes para o vinho, e iam sendo feitas essas trocas. Mas isso criava alguns inconvenientes, porque você tinha sempre que encontrar alguém que tivesse o bem que você queria fazer a troca. Você precisava de um bem, precisava achar alguém que quisesse, que tivesse o bem que você tinha para oferecer e quisesse esse bem, e oferecer o bem que você estava procurando. Isso podia complicar. Aos poucos, algumas mercadorias começaram a ser escolhidas como meio de troca mais padronizado. Várias mercadorias foram utilizadas como bens, como moeda, né? Cevada chegou a ser utilizada como moeda para pequenos valores, pequenas operações, porque a cevada, o grão, né, ela é relativamente, não é tão perecível assim, e ela pode ser dividida facilmente. Cevada foi usada em alguns lugares, em outros lugares foram usados conchinhas, mas na Suméria, aqui na parte sul aqui da Mesopotâmia, conchinhas foram usadas. Mas a questão, o que acabou sendo mais utilizado mesmo foram os metais, o ouro, a prata, os metais preciosos, que tinham uma grande demanda, porque os grandes proprietários, os grandes dirigentes, os reis, os imperadores, eles buscavam esses metais para usar nos seus bens, nas suas roupas, para criar aquela distância, né, necessária da população de um modo geral. Então eles precisavam usar aqueles bens de representação do poder, aqueles bens de luxo. E o ouro, a prata, a platina, eram metais bastante procurados por conta disso, por causa desse poder de fascinação, principalmente o ouro, poder de fascinação que ele tinha sobre as pessoas de um modo geral. E o ouro, então, a prata, esses metais, eles começaram a ser utilizados habitualmente nessas trocas, de forma a facilitar. Então nós tínhamos alguma transação, algum comerciante levava uma quantidade de ouro, e em vez de levar uma mercadoria que ele quisesse, ele levava o ouro e comprava a mercadoria que ele precisava para vender lá no seu mercado de origem. Bom, o problema, quando a gente está falando de metais, usar metais para isso, é que quando alguém vai comprar, alguma coisa e receber o pagamento em ouro, será que o que eu estou recebendo aqui é ouro puro? Será que a quantidade que está dizendo que tem aqui de ouro é de ouro mesmo? E tinha problemas de medida, problemas de comparação. Com o tempo, eles começaram a fazer uns lingotes de ouro com tamanho onde se dizia qual era a quantidade que tinha ali. E algum rei botava lá o seu sinete, dizendo que ele, rei, garantia que aquela era a quantidade de ouro que existia naquela quantidade de metal. Bom, isso aí foi caminhando lentamente, né? Caminhando lentamente ao longo da nossa história. Aqui tem uma pergunta do Antônio Silvino. Ele pergunta se no tempo do escambo não era desleal ou funcionava bem. O escambo, como qualquer operação funcionava como qualquer operação de comércio. Tinha esses inconvenientes de você precisar encontrar alguém interessado na sua mercadoria, Antônio, mas ele funcionava como qualquer operação de comércio. E veja bem, especialmente naqueles tempos, mas também hoje, né? O comércio não é exatamente para ser feito de forma ingênua. As pessoas têm que estar atentas para o que estão comprando e o que estão oferecendo em troca. Todo o processo de negociação, ele ele exige alguma sabedoria, algum conhecimento, né, a ser aplicado nessas operações, né? E na época do escambo também não era diferente disso, né? Mas continuando, dessa época do escambo, quando começam a aparecer as moedas, havia esse problema, Antônio, será que a quantidade de ouro, que é uma mercadoria, na verdade o ouro era uma mercadoria como outra qualquer, ele só era mais prático para ser usado nas trocas. Então quando começa a se usar ouro e começam para facilitar, né, a colocar lá a quantidade de ouro e o rei atestar de que essa era a quantidade do ouro e aquele ouro era puro, e a palavra de rei tinha um certo valor, né, começa a surgir alguma facilidade na utilização disso. Bom, em determinado momento, aqui, onde hoje é a Turquia, né, tinha um país chamado Lídia.
onde uma dinastia, que culminou com um rei chamado Creso, né, criou o primeiro sistema monetário que se tem notícia aqui no Ocidente. Existia na China também, existiam sistemas que utilizavam moedas metálicas. Mas aqui na Lídia é que a gente tradicionalmente coloca o surgimento da moeda. Embora na Índia, na China também tenha ocorrido isso. O que Creso fez? Ele criou várias moedas de ouro e de prata com valores padronizados. As moedas em si eram padronizadas, tinham um selo real de um lado e do outro o valor daquela moeda. Então surgiu dessa forma, aqui na Lídia, por volta de 600 a.C., o primeiro sistema monetário efetivamente. E essas moedas fizeram muito sucesso no comércio internacional. Todos queriam aquela moeda, porque era uma moeda boa, de boa qualidade, o valor representado efetivamente existia ali naquela moeda, e ele passou a ser utilizado amplamente. Então daí surge a moeda. Então vejamos aqui o caminho que foi seguido. Olha, nós fomos de moeda a mercadoria, né, quando grãos, conchas, os próprios metais eram utilizados nas trocas. Algumas mercadorias foram eleitas como as principais mercadorias a serem utilizadas como instrumentos de troca, cumprindo essa função de instrumentalizar as trocas. Depois surge a moeda metálica. A moeda metálica, ela tem essa característica dela, ela efetivamente representar valor em si. Ela continha valor em si. Ela não deixava de ser uma mercadoria, porque uma moeda de ouro era ouro, de prata era prata, ou cobre, ou qualquer outro metal. Ela em si podia ser usada para fazer coisas. O grande valor que ela tinha é que ela era aceita porque as pessoas reconheciam que naquela moeda havia efetivamente aquela quantidade de ouro, a quantidade de ouro que estava expressa nela. Então as moedas criavam a moeda metálica criava essa facilidade, mas ela não deixava de ter um valor intrínseco, ela valia por si. Podia ser usada, se fosse uma moeda de ferro, podia ser usada para fazer qualquer instrumento de ferro, por exemplo. Muito bem. Com o tempo, as coisas vão caminhando. Em determinado momento na Europa, né, e também na China, por volta ali de 600 e 900 depois de Cristo. E na Europa um pouco mais tarde, a partir de 1300, 1200 talvez, depois de Cristo, começa a surgir um movimento, né, em que as moedas, o metal, em vez de você empregar o metal para fazer as transações, você empregava um certificado emitido por uma ourivesaria ou por alguma organização como a dos Templários, que guardavam os metais e emitiam certificados sobre esses metais. Ou então, como o governo chinês, emitia uns certificados sobre determinada quantidade de metal que se tinha lá. Então esses certificados, eles davam direito ao seu proprietário, a quem tivesse a posse dele, de tomar posse sobre os determinados metais que estavam lá. Bom, encurtando essa história, surgiu então a moeda papel. A partir de determinado momento, na Suécia, por volta de 1600, parece que surge o primeiro sistema mesmo monetário baseado no papel moeda. Esse papel moeda, ele começa a ser emitido por bancos, não necessariamente bancos governamentais, e não eram inicialmente, começam a ser emitidos por bancos ou por casas de valores de qualquer natureza, né, tendo como lastro metal que ficava guardado lá. Então, se eu tinha uma nota, essa nota poderia ser resgatada no banco, na instituição que tivesse emitido, né, ele podia ser resgatado por ouro, por uma mercadoria, algo que tivesse valor. Essa é a moeda papel. A moeda papel é que traz para o nosso conhecimento a ideia da moeda conversível. Inicialmente, moeda conversível significava a moeda que podia ser trocada por ouro, por metais.
Essa é a ideia de moeda conversível. Bom, com o tempo, esse sistema prevaleceu, especialmente no século XIX na Europa, e foi razoavelmente, valeu por todo o mundo durante 1500 até 1900, início dos 1900, né? Um sistema em que uma moeda papel circulava, sempre em tese lastreada por uma quantidade de ouro, platina, prata ou outro metal qualquer. A Rússia, por exemplo, usava um sistema de prata e platina. Então, o que circulava era moeda papel, além das moedas de valor em si mesmo, né, que tinham um valor intrínseco, moeda de ouro, de prata, de cobre, seja lá o que for. Pois bem, a partir especialmente da Segunda Guerra Mundial, esse sistema de conversibilidade de moeda em ouro desaba. E as moedas perdem efetivamente, a moeda que nós usamos, perdem essa conversibilidade. Elas não são mais conversíveis no metal. Elas têm valor porque o Estado força que nós aceitemos essa moeda como pagamento. Aqui no Brasil, por que nós aceitamos o real como pagamento das coisas? Porque nós somos obrigados. Há uma lei que estabelece que todas as transações têm que ser feitas com moeda nacional. E as pessoas têm que pagar com moeda nacional. Você não pode trabalhar numa empresa e chegar no fim do mês, a empresa falar assim, olha, meu caro, eu vou lhe pagar esse mês, eu não vou lhe pagar com dinheiro não, que eu estou meio com problema de caixa, eu vou lhe pagar em açúcar. Nós temos muito açúcar no estoque, eu vou lhe pagar aqui os seus 3 mil reais de salários, eu vou lhe dar em açúcar, 3 mil quilos de açúcar. Não pode, tem que pagar em dinheiro. Tá? Então agora o papel moeda assume essa função de circular pela economia. A moeda papel perde essa conversibilidade em metal. Isso passa a circular a moeda papel. Aceita e utilizada amplamente porque tem curso forçado. Algumas moedas valem mais que as outras. O dólar é mais aceito internacionalmente. Por quê? Porque tem uma economia americana por trás em que aceita o dólar. Então, entre ter uma moeda de um país que nada produz, então eu posso chegar com essa moeda, vou comprar muito pouca coisa nesse país, ou ter dólar, que eu posso chegar nos Estados Unidos e comprar muitas coisas com dólar, eu prefiro ter dólar. Então, dólar tem uma circulação internacional, uma aceitação internacional. A ideia de moeda conversível hoje passa a ser, então, daquelas moedas que têm aceitação ampla internacional. E algumas outras condições que têm que ser preenchidas para atingir esse estado de conversibilidade. O conceito de conversibilidade agora é outro. São moedas utilizadas normalmente pelos países como moedas reserva de valor. É o dólar, o euro, a libra, né, o franco suíço. Então essas moedas, o ien, mesmo o ien japonês, né, tem essa noção de moedas conversíveis. Okay? De qualquer forma, nós estamos no sistema do papel moeda, mas as coisas mudam. Elas caminham mesmo assim. Né? Nós temos nesse sistema de papel moeda, nós temos a moeda manual, o dinheiro, que nós usamos, mas também nós temos a moeda escritural, a moeda bancária. Essa moeda, o que nós temos guardado no banco, também constitui moeda. Porque nós usamos os cartões, né, esse dinheiro de plástico que nós temos hoje, a maior parte das coisas nós pagamos com cartão. O interessante, gente, é que nós estamos vivendo um momento que surge um novo tipo de moeda. A moeda digital. Essa moeda que surge dentro da internet, que ainda está muito no seu início, né? Mas começam através de serem criadas as chamadas criptomoedas, começam a ser criadas e serem usadas primeiro em transações apenas virtuais, né? Mas elas estão sendo convertidas também em dinheiro, em moeda manual, em dólar, em euro. E essa moeda digital, ela não tem um banco central que a controle sua emissão nem nada. Ela vai surgindo espontaneamente, por assim dizer, né? Claro, ela foi inventada, ela tem um sistema para que ela ocorra, né? Um sistema bastante complexo e sofisticado, mas ela não tem controle de nenhum país em especial. Essa moeda digital agora começa a ganhar força.
Alguns financistas não dão importância a ela como investimento, não acham ainda interessante. Por outro lado, se você olha na internet, tem muita gente apostando que essa moeda digital vai ganhar prestígio e, com isso, poder de compra, poder de troca. Então tem essa Bitcoin, por exemplo, é uma dessas moedas digitais que estão em moda. Agora, olha que interessante, uma notícia recente, saiu em 1º de setembro, no Valor, né, que os bancos globais vão criar uma moeda digital. Os próprios bancos, para facilitar as suas transações, vão passar a criar uma moeda digital e trocar entre eles. São vários bancos que estão fazendo isso, o HSBC, o Barclays, Credit Suisse, acho que Santander estava aqui também, bom, HSBC, Imperial Bank, State Street. Bom, grandes bancos internacionais estão agora cuidando de se articular para fazer com que as suas transações financeiras, as suas compensações de operações sejam feitas através de uma moeda digital. Eles estão, inclusive, a notícia nos informa isso, estão fazendo isso articulados com os bancos centrais dos principais países, das principais economias mundiais. Interessante, nós estamos vivendo esse processo em que o dinheiro agora vai para dentro da máquina, como quase tudo está indo para dentro da máquina, né? O Richard fala que a moeda digital está ficando muito potente, é verdade, está ganhando força aqui. Tem esse boom do Bitcoin, mas cuidado, porque tem muita especulação com isso, né? Olha aqui, o Richard diz que é um que aposta na moeda digital. Vamos lá. Eu acho que é muito provável que dê certo, tem tudo para dar certo, né? O problema é a questão dos controles, dos mecanismos de controle para essa moeda. Na próxima aula, a aula de hoje, na próxima aula, nós vamos ver a importância dos controles que se deve ter sobre a moeda. Mas vamos seguindo aqui. Pois bem, gente, nós temos esse quadro aqui em que se cria essa nova moeda. Essa é a realidade que nós estamos vivendo agora. Agora vocês poderiam dizer assim, professor, você ainda não definiu moeda. O que é moeda exatamente? Veja só, pela diversidade de moedas que nós vimos até agora, desde que começa essa denominação para moeda, nós vemos que existem muitos tipos de moeda, fica difícil definir. Mas nós podemos definir as funções que se espera e que uma moeda necessariamente tem que ter. E aí a gente entende uma definição de moeda. Vamos ver aqui as funções da moeda. A moeda é um instrumento de troca. Eu posso pegar a moeda e comprar qualquer coisa com ela. Isso pode ser porque tem curso forçado, como as moedas nacionais, o real, o dólar, né, cursos forçados nos seus próprios países, né, ou porque elas têm aceitação. As pessoas acreditam que aquela moeda vai ser fácil de ser posteriormente trocada por outras coisas, como o Bitcoin, né, como o Richard está apostando. O Bitcoin ou outras moedas digitais virtuais, né, ou criptomoedas, né, que estão surgindo agora nesse momento. Então, a moeda é um instrumento de troca, é um padrão de troca, é um padrão de referência de valor. Então, eu posso dizer, 1 quilo de feijão custa R$10, 1 quilo de arroz custa R$5. E eu posso comparar o preço das coisas. Um carro custa R$50 mil, outra marca custa R$60 mil. Então eu posso comparar o valor das coisas. Isso me dá uma referência de valor. Moeda serve para isso. Quando nós estamos falando na última aula sobre medida do produto bruto, produto de uma nação, nós estamos usando moeda para fazer essas comparações. E, finalmente, a moeda deve servir como reserva de valor. Eu não preciso, se eu tenho moeda, eu não preciso gastar essa moeda hoje. Eu posso guardar essa moeda e gastar amanhã, depois da manhã, daqui a um mês, daqui a um ano. Posso juntar dinheiro para gastar depois. Então, cumprindo essas 3 funções, nós temos uma moeda que tenha... Veja só, para servir como instrumento de troca e padrão de referência, ela tem que ter aceitação ampla. Esse é um pressuposto disso, né? E aí, então, ela serve como reserva de valor. Mas aí, essa questão da reserva de valor nos traz um outro problema. Eu vou guardar a moeda hoje, mas eu sei que os preços variam.
Então essa moeda, se os preços começarem a aumentar, essa moeda pode perder valor. Então agora uma questão que nós devemos investigar, muito importante quando nós estamos falando de moeda, de dinheiro, é a questão da inflação. Esse é o ponto que nós precisamos definir. O que é inflação? Inflação é uma alta generalizada dos preços. É uma alta geral, durável e progressiva. Quer dizer, quando nós estamos falando de inflação, não é quando um preço aumenta. Se nós entramos no supermercado, o produto que a gente costuma comprar, aumentou de preço, isso não é inflação. Ele aumentou de preço por alguma razão de mercado, de custos que aquele produtor lá está enfrentando. E que justificou e levou ele a aumentar o preço. Nós estamos falando de inflação quando há uma elevação dos preços em toda a economia. Todos os preços se elevam. Aí nós temos inflação. E essa elevação de preço não pode ser momentânea, tá? Dentro da definição de inflação. Ela tem que ser durável e progressiva. Ela vai aumentando cada vez mais. Ela leva, pelo mecanismo que nós vamos ver aqui, ela vai aumentando e forçando novos aumentos dos preços. Isso é que é inflação. Quando nós estamos falando de inflação, o que pode causar inflação? Nós temos 3 tipos básicos de inflação que nós podemos definir. Existem outras formas de se definir, mas nós temos 3 tipos básicos. Nós podemos falar inflação de demanda, que é a inflação de demanda causada por um excesso de procura em relação a uma oferta. Veja só, se de repente na economia, vamos supor aqui uma situação até parecida com o que ocorre na realidade, não é bem assim, mas que o governo dê dinheiro para todo mundo. De uma hora para outra o governo chega e fala, todo mundo vai ganhar uma pensão aí a mais de R$2.000 para toda a população brasileira. O que vai acontecer? O poder aquisitivo da população vai aumentar muito e as pessoas vão poder comprar mais. Mas a oferta, quem produz bens, não estava preparado para esse aumento da demanda. Ninguém fez investimento, a capacidade produtiva do país não cresceu nessa mesma proporção e imediatamente a esse súbito aumento de renda. O que acontece? Muito dinheiro, as pessoas indo ao mercado comprar mais coisas, vai haver uma elevação de preço. Lembra o que ocorre quando desloca a curva da demanda para a direita? Né? Para a minha direita, no caso. O que ocorre quando eleva a curva de demanda? O preço aumenta. Veja só, não vai aumentar a quantidade ofertada imediatamente, vai aumentar só a procura pelo bem. O preço vai aumentar. Isso é uma inflação de demanda. E isso é que falam, né, normalmente, que o governo tem que controlar seus gastos. Ele não precisa dar o dinheiro para todo mundo, né, dessa forma que eu falei, imaginária, né, e irreal, né, dar dinheiro a todo mundo para que ocorra uma inflação de demanda. Basta o governo aumentar muito os seus gastos e ele vai pressionar o sistema produtivo, que não vai estar preparado para atender ou ter capacidade de atender a essa demanda adicional. E aí o que vai acontecer é que os preços vão aumentar. Aumenta muito a demanda, sem a correspondente aumento da capacidade produtiva, os preços disparam. Essa é uma das condições em que ocorre inflação. A outra condição é a chamada inflação de custos. Quando algum custo de produção importante, e que afeta toda a economia, se eleva. Por exemplo, o petróleo. O petróleo, se aumenta o preço do petróleo, ele afeta toda a cadeia produtiva. Do combustível afeta toda a cadeia produtiva. Então vai levar a um aumento de todos os preços, uma elevação de todos os preços. Não só o petróleo, claro, né? Nós podemos falar dos juros. Se há um aumento de juros, como toda empresa usa financiamento, usa sistemas de crédito, os juros vai afetar o desempenho da economia como um todo. Então a elevação dos juros é um fator de custo que pode levar à inflação. A desvalorização cambial tem esse mesmo efeito. Sobre desvalorização cambial nós vamos conversar mais numa das últimas aulas. Nós vamos conversar sobre o efeito que ela tem sobre a economia. Mas se quando eu vou comprar, desvalorização cambial faz com que tudo que eu for importar vai ficar mais caro. E eu importo coisas como petróleo. Ainda importo coisas como petróleo ou outro bem de produção, insumo de produção importante. Isso faz com que o custo
da indústria como um todo, da economia como um todo aumente. O custo da matéria-prima é essencial, o custo da mão de obra, se é uma elevação dos salários, pode ser que entre numa espiral, salários, preços, salários. Já falamos sobre isso, aumento dos impostos. Tudo isso pode levar a uma elevação generalizada dos preços. Essa é a inflação de custos. E, finalmente, a inflação inercial, associada aos mecanismos de indexação da economia. O que significa isso? Significa o seguinte: eu estou vivendo uma determinada, eu sou empresário, estou vivendo uma determinada situação em que eu vou fazer um contrato. Como eu sei que tem inflação, eu pego nesse meu contrato e coloco assim, daqui a um ano esse contrato vai ser reajustado em 10%. Já prevendo uma inflação aí que vai ocorrer dentro desse ano. Ora, se todos fazem isso na economia, mesmo que durante esse período a inflação caia, a pressão da demanda, por exemplo, caia, ou o custo do determinado insumo utilizado pela economia caia, mesmo que isso ocorra, como esses contratos estão indexados a 10%, eles vão provocar automaticamente uma elevação dos preços praticados por esses contratos de 10% e vão afetar, em efeito em cascata, toda a economia. A cadeia produtiva dali para frente. Então esse é o efeito da indexação. Quer dizer, eu prevejo em determinado contrato um reajuste que faz com que os custos, então, no momento seguinte, se tornem maiores. E isso ocorre por quê? Porque eu estou tentando me precaver, né, e de me ressarcir da inflação passada. Mas essa inflação passada, ela já não existe mais daqui para frente, mas eu pego ela e jogo ela daqui para frente por esse mecanismo de reajuste dos contratos, por exemplo. Perfeito? Então, esse mecanismo de indexação é um outro fator que dificultou muito no Brasil, na época da hiperinflação, a gente sair daquele esquema de hiperinflação. Porque todos os preços já eram automaticamente corrigidos. De tal forma que mesmo quando cessaram as razões para essa correção de preços, elas continuaram meio que automaticamente. A Renata faz uma pergunta muito importante, Renata Aparecida. A taxa Selic está dentro da inflação? Olha só, Renata, tem dois aspectos aí que a gente tem que entender. Qualquer taxa de juros, ela está embutida, está implícito nela que uma parte daqueles juros é para cobrir os gastos de inflação. Porque uma taxa de juros é para remunerar um dinheiro, certo? Eu ponho dinheiro na poupança, ele vai me render um juros de 6%. Uma parte desses juros de 6% está previsto é para cobrir a inflação. E a outra parte é uma remuneração real do meu dinheiro. Então a taxa Selic está embutida ali uma previsão inflacionária. Se a previsão da inflação aumenta, aumenta a taxa Selic também. Por outro lado, a própria taxa Selic, como taxa básica de juros da economia, ela pode influenciar a inflação. Se ela fica muito alta, ela vai influenciar a taxa de juros, que, como nós vimos, é um dos componentes de custos que podem pressionar a inflação para cima. Então tem esses dois sentidos. E a taxa Selic, ela é usada no mecanismo que nós vamos entender ainda mais à frente, como na próxima aula nós vamos conversar sobre política monetária, nós vamos ver como é que ela é utilizada para segurar a inflação, para procurar segurar a inflação. A Maria da Guia dos Santos pergunta se o desemprego aumenta a inflação. Em si, não. Na verdade, quando há, Maria da Guia, quando há uma recessão, um encolhimento da atividade produtiva, a inflação tende a diminuir, porque diminui a pressão da demanda. E aí os preços tendem a se comportar de forma, tem uma tendência, né, de baixa. Okay? Então o desemprego, ele não gera inflação. Pode até ser consequência da inflação, mas ele em si não gera inflação. Pois bem, boas perguntas, hein? Gostei, Maria da Guia. Consequências da inflação. Vamos ver agora por que a inflação se teme tanto e também por que não se deve temer tanto a inflação assim. Os preços relativos mudam. Esse é um problema da inflação. Há um aumento generalizado de preços, mas esses aumentos não ocorrem de forma homogênea para todos os produtos. Eles ocorrem de forma meio descoordenada. E isso bagunça
acho que esse é o termo, bagunça o sistema de preços como referência. A moeda, uma das funções da moeda não é a referência de valor. Quando você tem os preços aumentando, principalmente em situações de hiperinflação, quando você tem os preços aumentando de forma desordenada, você perde essa referência. De repente, alguma coisa que deveria ser mais caro que outra está mais barata naquele momento. Então, descoordena. Essa é uma desorganização do sistema de preços, faz com que se desmonte o sistema de alocação de recursos. O mais caro, mais barato, né? O que vai se vender mais, o que vai se vender menos, o que está mais abundante, o que está mais raro. Né? Então, perde essa referência de padrão de valor. Uma outra consequência da inflação é a expectativa de inflação futura, aquilo que nós estamos falando sobre a indexação. Os empresários vão procurar resguardar suas margens de lucro, aumentando antecipadamente seu preço. Olha que a consequência que isso vai ter. Não estou falando só da questão da indexação, não, mas buscando resguardar sua margem de lucro, o empresário aumenta seu preço. Todos, em conjunto, vão aumentando seus preços, nós temos uma situação de inflação inercial mantida. Agora, olha a consequência disso para um efeito muito importante da inflação, que é o efeito distributivo. Os preços são reajustados antes dos salários. Então, o empresário, vamos pegar um país que tem uma empresa e um empregado. O empresário aumenta o preço dele. Esse empregado que ganhou o salário lá antes desse aumento vai comprar o produto pagando mais caro. Então ele vai pedir um aumento para o patrão. O patrão aumenta o salário. Aumenta o salário, mas ao mesmo tempo que ele aumenta o salário, procurando já se guarnecer, ele aumenta de novo seus preços. Aí quando o empregado for comprar aquele produto de novo, o preço já está mais alto. Ele perdeu mais ainda. Ele pede mais aumento de salário. Aí é dado esse aumento de salário e o empresário aumenta mais ainda seu preço. Chama-se isso espiral de preços e salários. Sendo que os preços saem na frente. Porque é a elevação de preços que permite que se calcule o aumento dos salários. Então os preços saem na frente. Então uma das consequências perversas da inflação é que ela faz com que a renda relativa diminua. Ela atua de forma a concentrar a renda. Por isso que se diz que a inflação é um perverso imposto sobre os pobres. Na inflação alta, as empresas se guarnecem dela, aumentando os preços, mas o efeito disso sobre os salários é pernicioso. Os salários estão perdendo sempre essa corrida. Ok? Então, os salários perdem poder de compra frente à inflação. Esse é um efeito distributivo muito pernicioso da inflação. Por isso que ela não é desejável de forma alguma. Finalmente, efeito sobre o governo. Da mesma forma que os salários, né, eles são reajustados depois do aumento de preços, o governo vai ter uma defasagem entre o fato gerador do imposto e o pagamento. Então, o governo cobra o imposto. A receita do governo basicamente vem de imposto. O governo cobra o imposto. O governo cobra o imposto. Já vou falar com você, Richard. O governo cobra o imposto. Quando ele vai pagar as suas obrigações, os preços já aumentaram. Então aquele valor daquele imposto que deveria cobrir determinado tamanho de despesa, determinada quantidade de despesa, já não tem essa capacidade, porque houve um aumento de preço generalizado. Aí o governo tem que aumentar mais os impostos, que contribui para o aumento da inflação. E aí entra de novo naquele espiral. Aumenta os impostos, mas aí a inflação já aumentou mais e o governo nunca consegue cobrir as suas próprias despesas. Então isso contribui para que se aumente o déficit público. E as consequências do déficit público não é boa para a economia, entre outras coisas, porque ela reforça a inflação, esse próprio processo inflacionário. Ok? Richard, a cada mês o nosso dinheiro perde valor nesse tipo de inflação. Em qualquer tipo de inflação, seja a inflação por qualquer razão dessa inflação, se perde dinheiro por conta disso. Por causa desse aumento, por conta dessa característica, de que os preços eles caminham na frente dos salários.
A Maria da Guia fala, então com a inflação em alta, a moeda vai perdendo seu valor. Exatamente. O que antes você comprava com R$1, agora você precisa de R$2, então a moeda perdeu o valor. Tá, da Guia? Muito bem. A Virgínia Massal, não sei se ela está aí hoje, mas a Virgínia Massal, logo na primeira aula, se não me engano, na primeira aula, ela fez uma pergunta, todo mundo fala de inflação, e a deflação? O que acontece com a deflação? Ela é importante também? Olha só, gente, agora vamos falar um pouquinho bem da inflação. Alguma inflação pequena, 1, 2, 3, 4%, é desejável até. 1, 2%. Você vê que todo país, mesmo desenvolvido, mesmo com a economia muito bem estabilizada, controlada, como a Suíça, tem alguma inflação. Porque essa elevação de preços estimula o investimento do empresariado. Então mantém o nível de atividade econômica. É claro que a inflação, quando fica muito alta, começa a se descontrolar, isso é pernicioso para a economia. Mas alguma inflação tem algum estímulo, traz algum estímulo para o crescimento econômico. Agora, o fenômeno inverso, a deflação, que foi o que a Virgínia perguntou nessa primeira aula, foi uma pergunta muito boa. A deflação é um problema, porque a deflação, ao contrário, é uma diminuição nos preços. Ora, se os preços estão diminuindo, os empresários estão perdendo interesse em investir. Mas se eu estavam dispostos a pagar R$10 pelo meu produto, agora estão dispostos a pagar menos, R$9, R$8, eu vou produzir menos. A atividade econômica começa a encolher. A deflação talvez seja mais perniciosa para a economia do que uma inflação. Porque ela significa o encolhimento da atividade econômica. Ok? Então, gente, nós vimos agora, então, que existe um balanceamento a ser feito entre inflação e deflação, entre o valor da moeda. O valor da moeda tem que ser preservado. É importante manter esse equilíbrio para que os investimentos fluam, né, e aumentem a capacidade produtiva, logo o emprego gerado. E a inflação tem um efeito, como nós vimos aqui, os vários efeitos que a inflação tem sobre a economia. A deflação, nem pensar. É um encolhimento puro e simples, não interessa. Por conta disso, né, os bancos centrais dos países que controlam a emissão de moeda, agora essa moeda que não é mais uma moeda mercadoria, não é mais uma moeda papel, não está lastreado em nada, os governos então poderiam, em tese, emitir moeda a quantidade que quisessem. Não, por conta da inflação. Se a moeda começa a ser emitida em excesso, o que acontece? Aumenta muito a quantidade de moeda, mas a quantidade de mercadoria permanece a mesma, como nós vimos, uma elevação nos preços. Isso não interessa. Por isso a importância do Banco Central em executar as políticas monetárias, atuando sobre essa moeda, o papel moeda e a moeda escritural, a moeda de uma forma geral. Na próxima aula, nós vamos então examinar a política macroeconômica que afeta o quê? A moeda, a política monetária. E vamos também examinar a política fiscal, que diz respeito às receitas e gastos do governo, que, como nós vimos, tem uma influência muito grande sobre a inflação. Então, na próxima aula, nós vamos conversar sobre política monetária e política fiscal, coisas que estão nos jornais aí, todo dia estão falando sobre isso. Ok? Então, gente, até a próxima.